Saudações, Alvinegras! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 386. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu, na formação clássica. Aqui não tem erro, a formação clássica é essa e sempre... Não é sempre com vitória, porque, enfim, depende de outras coisas, mas hoje... Veja bem. Hoje vai botar nas nossas costas essa culpa. Então, vamos colocar. Senão você vai ter que pagar o psiquiatra pra nós. E Ana, quantos gols marcamos hoje no Fluminense? 8, né? 8 tá bom. Dá uma média de 4 por jogo aí, tá excelente, tá tranquilo hoje. Não é sempre... Podia ter sido mais, né? Se o masculino fosse um pouco mais caprichado. Se o jogo do Corinthians também fosse num jogo no horário que não tivesse tanto calor, né? O feminino, então... Mas tá bom, tá ótimo, né? Quando é que a gente vai... Vocês deviam... Guardem esta live. Nós fizemos 8 gols do Fluminense em 2 jogos. Guardem essa live, pelo amor de Deus. E não tomamos nenhum, hein? Pois é, né? O que é mais raro ainda, né? Mas é isso, meus amigos. Hoje 2 partidas, curiosamente, né, coincidentemente, 2 partidas contra o Fluminense. As meninas ganharam de manhã de 5 e os machos ganharam de 3 ali, desopilando o nosso fígado, que já estava preocupado aqui com o Campeonato Brasileiro. Mas aí, enfim, 3 pontinhos e 3 gols lá. A gente tá fazendo essa live logo depois, né? A partida foi nas 4, essa live tá começando às 7 horas. Então vamos falar bastante dessa partida. Mas depois, claro, a gente tem que tocar na Sul-Americana, de toda... Enfim, a polêmica e crise e erros do Tonhão e tudo mais que aconteceu durante essa semana aí. Mas vamos começar então falando dessa partida. 3-0, 2 gols do Wesley, 1 gol do Kaká ali pra logo no começo do segundo tempo já acabar com o jogo, né? Acabar com a partida ali. E é uma delícia quando a gente marca gol logo no começo, não leva, né? Isso é uma delícia. Enfim, Ana, você que não estava aqui na semana passada, agora tá aqui toda sorriso. Começa falando um pouco dessa partida, por favor. Eu acho que foi uma partida que o Corinthians começou muito pressionada, né? Não que isso não tenha acontecido já esse ano, né? Porque nós já viemos de várias derrotas seguidas, né? Mas era uma partida que o Corinthians precisava mostrar alguma coisa, né? E foi uma partida que o Corinthians, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, fez uma marcação alta. Tentou marcar o Fluminense lá em cima. Poderia ter funcionado como funcionou, mas poderia ser um risco também, né? Mas funcionou perfeitamente porque o Corinthians se entregou. E o técnico Antônio Oliveira colocou os melhores jogadores para jogar. Então, todo mundo fazendo a sua parte, funcionou. Eu, por exemplo, não acho que foi um grande jogo do Romero. Mas a gente não pode falar que ele não se entregou. Eu acho que todo mundo se entregou. Não houve um jogador que você vai falar, não, esse jogador não correu hoje, esse jogador pode ter ido tecnicamente mal, mas correu, se entregou. E o que mais vale é que a gente pode ver que esse time pode fazer isso. Porque a gente viu um time que corria, mas um time que corria errado. Um time que corria pra trás. Hoje não. Hoje a gente pressionou pra frente, em bloco. Tentou jogar no erro do Fluminense. Né? O Fluminense, apesar de desfalques, é o atual campeão da Libertadores, né? Então, mostrou que o Corinthians se unir, sabe jogar bola e pode fazer isso com outros times no Campeonato Brasileiro. E você, Gibson, como é que você viu essa partida? Quais foram os seus destaques aí? Fora o destaque óbvio do Wesley, que enfim, meteu 2 golaços. Apesar de ter feito umas presepadas ali no primeiro tempo, umas jogadas esquisitas, enfim. Mas tirou 2 da cartola que entraram pro rolê da semana. Todo mundo vai comentar esses 2 gols a semana inteira. Mas o que chamou a atenção, acho que eu vou até mais, assim, eu concordo com o que a Ana falou, assim, a gente entrou com os melhores jogadores em campo hoje. Mas além disso, né, assim, essa garra, essa vontade de, vamos fazer direito, né, vamos marcar em cima dos caras e tal. Se jogar dessa maneira, assim, a gente, pode comentar aqui questões técnicas de vários jogadores durante a partida que, sei lá, passavam mal a bola, mas estavam ali ajudando a marcar, estavam ali correndo, estavam na pressão. Então, assim, quando o time joga dessa maneira, assim, poderia até perder, honestamente, porque é assim que a gente gosta de ver o time jogando. E quando ganha, a vontade que dá é geral. Porque, assim, tudo bem, errar todo mundo errou ali. Teve jogador, mas, todo mundo jogou com vontade hoje. Não teve um que você veio fazendo corpo mole ali. Então, assim, se o time jogar dessa maneira,
sempre. Pô, vai ser outro campeonato, é outra discussão. É que a gente sabe que vai ser difícil manter essa pegada em todos os jogos. Né? Os caras estavam num momento super pressionado, enfim, imagina o que não rolou de conversa essa semana. Mas de repente os caras se empolgam vendo o resultado desse tipo de trabalho, desse tipo de atitude na partida, e começam a fazer isso com mais frequência. Só de ver essa pressão que a gente fez, essa doação, essa dedicação que o time deu hoje em campo, pra mim já valeu. Fora o resultado, independente de ser 3, poderia ter sido mais, poderia ter sido menos, não interessa. O time jogou como a gente gosta de ver o time jogando. E você, Dudu, gostou de ver o time em campo hoje? Olha, hoje eu gostei. Eu assino embaixo o que a Ana e que o Gibson falaram. Mas hoje sim a gente viu um time em campo, né? Por tudo isso que eles falaram. Nós vimos um time que eles estavam conversando, eles estavam fazendo a marcação alta, eles estavam eles estavam fazendo uma compactação melhor. Lógico que espaço uma hora acontece, é do jogo, é do futebol, mas eles estavam querendo jogar bola. Todo mundo se ajudou, era um todo, não era um catado, vamos falar dessa forma. Era um time de futebol pressionando, não foram só pelos gols, né, mas criamos oportunidades, finalizamos, né. Toda aquela média que a gente falou semana passada, hoje foi mais intenso, foi mais bacana de se ver. Então o time tava com cara de time. Só espero que com tudo isso que a gente falou aqui, porque hoje tudo é festa, não tem muito o que falar, o Corinthians continue nessa pegada. Que o Corinthians, isso deu uma moral, isso alavanca o time para que possa fazer. O Fluminense deu espaço? Deu espaço. Nós vamos enfrentar times que vão jogar fechados. A gente vai ter condições de abrir? Tudo isso tem que ser levado em conta. Mas assim, o time precisava de uma resposta, o time precisava ser um time hoje. Foi, ganhou com o pé nas costas, poderia ter sido mais, sabe? E é o que a gente falou, na hora da crise, chamou o Diniz, que a gente sai dela. É a frase da Ana, né? A Ana que gosta de falar isso. Chamaram o Diniz e deu certo. Tá aí. Hoje realmente deu tudo certo. Podia ter feito mais, eu acho que fica essa... eu acho que... Eu gosto de tentar fazer, às vezes, o contraponto, né? E eu acho que é um pouco isso. O Wesley marcou 2 golaços. Mas foram 2 gols que ele também podia ter passado a bola. Ele passa pouco a bola, né? Em outros lances ele não passou, enfim, a gente acabou perdendo outras chances. É claro, se ele não passa e faz o gol... É maravilha, como foi hoje, é ótimo. Craque da partida, disparado e 2 golaços, né? Não tem muito o que reclamar. Mas quando ele não faz, a média dele vai cair, a gente vai falar mal, vai criticar. Pô, podia ter passado. Então, se você não quer passar, pelo menos faz golaço. Que aí você cai nas graças aqui da Irmandade e da torcida. Fizemos 3 e dava pra... E não só o Wesley, quer dizer, outros jogadores também perderam boas chances, especialmente no segundo tempo. Todo mundo parecia que queria guardar o dele ali, ao invés de olhar um companheiro, uma passagem e tal. Tava todo mundo chutando. Enfim, eu achei que o time dava para se concentrar mais e fazer mais gols. Coisa que nessas partidas anteriores a gente não conseguiu fazer. E eu acho que, enfim, muito dessa crise que tá acontecendo aqui, eu acho que é um exagero, é demais. Acho que as 2 derrotas que a gente teve na semana passada, enfim, e no meio da semana acho que foi diferente porque o Corinthians realmente jogou mal, mas as 2 anteriores pelo Brasileiro, o Corinthians teve chances de abrir o placar antes do adversário e não abriu, e depois foi sofrer. Ele chega uma vez e faz, e aí se fala, pô, todo mundo vai lembrar daquele gol não precisa nem falar direito o lance, mas do gol que o Yuri Alberto perdeu contra o Juventude. Se tivesse feito aquele gol, a nossa semana, o nosso espírito ia ser completamente diferente, cara. E o time teve desempenho, mas não conseguiu o resultado foi ruim. Tirando essa partida de quarta-feira passada com a Sul-Americana, que essa foi outra história, a gente vai falar, foi uma história completamente diferente. Mas até então, o Corinthians estava tentando praticar esse jogo que foi hoje e não estava conseguindo. Os jogadores não estavam fazendo os gols, não estavam conseguindo marcar direito, e aí cai um pouco na história do Yuri Alberto, cai um pouco também na presença do Fausto Vera, esses erros que o Tonhão estava cometendo nessas partidas todas, que acho que ajudam a explicar um pouco essas derrotas. Hoje foi tudo maravilha, tudo deu certo. A gente está aqui felizão. Vamos falar um pouco dessa partida sul-americana, um pouco desses erros que o Tonhão estava cometendo, para entender um pouco as soluções que ele trouxe agora e que algumas a gente estava falando há muito tempo, né? E assim, fica essa curiosidade, a gente estava sem... hoje, de fato, a gente não jogou com... O Romero estava lá, foi com 3 atacantes, mas eu acho que não era exatamente um 9, um centroavante fixo ali, paradão, como o Yuri às vezes está tentando fazer, o Pedro Raul só sabe fazer isso, enfim, ele foi contratado para fazer isso. E eu acho que essa mobilidade que deu entre os atacantes da frente do Corinthians ajudaram muito o esquema do Tonhão, né? E eu acho que isso pode ser interessante para pensar nas próximas partidas. Será que é o caso de voltar
o Yuri Alberto, Gibson? Será que é o caso de tentar outros jogadores de mais velocidade? Por que não dar uma chance para o Kaique, né? Por que não dar uma chance para o Arthur Souza, que tem mais mobilidade e sabe fazer melhor esse jogo? Pelo menos foi o que ele mostrou ali na Copa São Paulo, né? Enfim, fica aí essas questões que o Tonhão vai ter que trazer essas respostas para a Irmandade aqui nos próximos jogos. Olha, eu tenho que falar que, sei lá, o Yuri pra mim não faz falta. Não senti a menor falta dele hoje. Ele não consegue dar essa intensidade que a gente viu hoje. Ele é péssimo marcador, ele fica só correndo de um lado pro outro que nem um bobo. Ele nunca chega junto dos caras. Então, sei lá, eu não tô sentindo a menor falta do Yuri. Deixa ele lá quietinho. Agora, quanto à questão do pessoal das categorias de base, né, dos juniores, eu acho difícil. Assim, a gente não tá no dia a dia, a gente sempre fala isso aqui, a gente comenta pelo que a gente vê nas notícias da imprensa, dos jogos que a gente assiste. A gente não tá no dia a dia do clube, a gente não sabe como é que essa molecada tá nos treinos, né, com o time principal. Então, eu tô achando bem difícil que nessa altura do campeonato ele vá colocar um desses moleques ali na frente pra jogar. Tô achando bem difícil. Assim, seria pra fazer isso num jogo que tá resolvido. Que nem hoje. Faltava 15 pra acabar o jogo? Põe o moleque pra jogar aí. Vamos ver o que ele faz. É difícil o Tonhão bancar isso num jogo que tá pegado. Acho que ele vai preferir botar um cara com mais rodagem, mais experiência. O jogo tem que estar muito tranquilo pra ele colocar a aposta no campo. Mas tá aí o que foi essa partida de hoje contra o Fluminense. Vocês querem falar mais alguma coisa do jogo de hoje? Então, alguns comentários rápidos sobre essa partida que me chamaram a atenção. A primeira delas, achei muito bacana a recepção da torcida com o Renato Augusto. Ele tava voltando do intervalo ali, tá jogando no adversário, mas bicho, a torcida sabe muito bem a história do cara e o quanto ele curte o clube. E ele também ali aplaudiu a torcida, enfim, apesar de estar jogando no time adversário. Pô, isso é futebol, bicho. Não é idiota brigando na arquibancada ou em campo, enfim, isso aí é futebol. A outra coisa que eu queria comentar foi justamente a mudança de postura do Fagner. O Fagner entrou de capitão hoje, né? Porque o Cássio não estava em campo, o Fagner era capitão. Quando eu vi ele de capitão no começo do jogo, eu falei, não, o Fagner de capitão não. Ele precisa de alguém que vai lá brigar por ele com o juiz. Não, ele não pode ser o cara que briga com o juiz. Mas parece que ele vestiu alguém falou na orelha dele, jogou mais eu quero que eu brinquei, saiu do volume 10, foi pro volume 8. Então eu gostei de ver. Dá mais a faixa de capitão pra ele. Deixa a responsa em cima do Fagner. Aí ele tem que ser o pai, né? Ele tem que ser o responsável da balada, o que não bebe pra dirigir na volta. Né? Então, gostei da mudança de postura dele. E outra coisa pra me comentar rapidinho, eu achei bacana no final da partida, quando todo mundo tava indo embora do treino campo, que a torcida também, enfim, fez ali uma homenagem pro Cássio e tal, cantou o nome dele, blá blá. A torcida sentiu aquela entrevista dele na última partida, todo mundo sentiu, enfim, mas todo mundo sabe a história do cara também no clube. Então assim, ninguém tá querendo mal ao Cássio, né? Mas é bom pra ele ficar um tempinho fora, botar a cabeça no lugar. Põe a cabeça no lugar, esfria a cabeça, dá uma treinada ali, dá uma desopilada, sabe, comer uma pizza. Enfim, e volta mais tranquilo, quando estiver mais tranquilo. Mas eu achei, enfim, bacana essa manifestação da torcida também no final, em relação ao Cássio. Tem muita coisa desse jogo que é resultado, enfim, do partido anterior, né? O Carlos Miguel, enfim, a gente viu um Fagner também um pouco diferente, tem algumas coisas que deram errado e que mudaram e que, enfim, que a gente viu essas mudanças agora nessa partida, né? Os jogos estão ligados, né? Enfim, então vamos começar a falar dessa partida aí do meio da semana. A Ana, eu sei que tá louca pra falar desse jogo. Você tem certeza que você vai falar sobre isso? E que nada deu certo pro Corinthians. A derrota na Sul-Americana, com o time do Argentino Júnior jogando uma equipe bastante alternativa, né? Pra não dizer completamente reserva. Mas a gente perdeu e jogou mal. Jogou mal. Como eu falei, diferente das partidas pelo Brasileiro, nessa da Sul-Americana foi um desastre total e completo. A gente levou o gol com 2 minutos ali, em lance infantil do Fagner, levando bola nas costas, levando literalmente bola nas costas, né, no lance. O Félix também saindo atabalhoado, enfim, o Cássio falhando, enfim, que levou um pouco a esse desabafo que o Gibson falou aí. E nada deu certo, mas eu queria pedir, enfim, pra Ana começar falando aí desses erros que o Tonhão até aquela partida vinham cometendo, que eu acho que agora, não sei se mudou o rumo ou não, vamos descobrir no futuro, né? O futuro vai dizer, mas que ele tava cometendo muitos erros ali, né, Ana? Olha, pra mim, o erro principal é não acertar nas escolhas do jogador. Acho que foi o Gibson que falou, a gente não tá nos treinamentos. Tudo bem, não estamos lá, não estamos vendo dia a dia. Mas se você tem Kaká e Caetano e você escolhe o Raul Gustavo, tem alguma coisa errada. Eu aqui, vocês também criticam muito a diretoria, né? Mas quando perdeu o Lucas Veríssimo, foi lá e contratou o Gustavo Henrique e o Kaká.
trouxe 2 jogadores para a posição. O cara vai escolher o que era quinto, né? Que estava emprestado para o Bahia. Não tô falando que não pode se recuperar, mas justificou essa escolha, né? Num jogo contra a Argentina, todo mundo sabe que ele é cabeça esquentada. O Wesley pode falar à vontade, é amigo dele, mas ele é cabeça esquentada, ele já provou isso em vários jogos. O Wesley né? No jogo de hoje, né? No final do jogo, eu fui entrevistá-lo. Meu amigo, não é cabeça quente. Não, é amigo. E eu até acredito, deve ser gente boa, que não deve ser cabeça quente no dia a dia, mas em campo, ele só mostra ser cabeça quente, desde a base, né? Exato. E isso é a ponta do iceberg, né? Nós não estamos falando, porque o Raul Gustavo jogou só contra o Argentino Júnior? Não. Jogou contra o River Bragantino também. Então, quer dizer, ele realmente tinha escolhido o Raul Gustavo. Ele deixou fora o Caetano, deixou fora do... Eu não tô falando, porque o Caetano é um craque, é um excelente zagueiro. Não é isso. Mas ele é mais confiável do que o Raul Gustavo. Então, são escolhas totalmente equivocadas que ele estava fazendo. E que estavam gerando problemas pro Corinthians. Então, quer dizer, ele estava cometendo alguns erros nas escolhas de jogadores. A gente conseguiu ver hoje isso, né? Eu concordo com o Gibson. O que o Yuri Alberto fez falta hoje? Se você quer um centroavante mesmo é o Pedro Raul. Se você quer alguém de mobilidade, o Romero está numa fase muito melhor. E ele, em todo jogo, insiste em escalar o Yuri Alberto, sem ele corresponder. Então são escolhas erradas que levou, para mim, a uma crise. Pode ser exagerado ou não, mas para mim uma crise no Corinthians desnecessária. Sem dúvida. Eu só queria terminar, enfim, eu já falei bastante do Raul Gustavo aqui, todo mundo, quem escutou nosso podcast, quem acompanha a nossa live, sabe da opinião. Já falei, não gostaria de ver ele jogando mais, já falei que ele devia ter sido emprestado depois do Paulista, doado, o que foi. Agora mais ainda, eu espero, e nada contra a pessoa do Raul, só que eu não conheço, não sei como é que ele é pessoalmente. Deve ser amigão do Wesley, legal. E pode demais. ser o cara mais legal do mundo, né? Não tenho nada contra a pessoa do Raul. Em campo, eu não gostaria de vê-lo jogando com a camisa do Corinthians, porque ele sempre vai mal. Ele tem 2 características de zagueiro que zagueiro nenhum pode ter, e ele tem as 2. Que primeiro é atabalhoado, é abestalhado, ele é desajeitado. E a segunda é cabeça quente. Que zagueiro conhecido que você conhece que é cabeça quente? Não tem zagueiro bom cabeça quente. Ele é cabeça quente. É só uma questão de tempo até ele fazer isso de novo. Demos chance demais. Espero que ele não ganhe mais chances com a camisa do Corinthians. Hoje nem estava relacionado. Para meu alívio, espero que continue assim. Nada contra a pessoa dele. Desejo um futuro enorme para ele na carreira. Longe daqui do Corinthians, enfim. Boa sorte. Dudu, o que você pode falar dos erros aí do Tonhão? Os erros que a gente vem comentando, e a gente até falou um pouco isso antes, é ele tentar, já que a gente foi eliminado precocemente do Paulista, era tentar mudar a variação tática do time, né? Mudar o esquema tático do time. Às vezes, com os mesmos jogadores, mas você pode fazer uma outra formação. E ele não testou isso. Eu até fui procurar lá atrás, lá no Cuiabá, onde ele teve a melhor passagem, ele sempre jogou dessa forma, só que ele jogava com 2 postes, vamos falar assim, né? Ele gostava de jogar com 2 centroavantes, tá? Mais fixos, né? Que não tem tanta mobilidade. No Corinthians ele pode não ter 2 centroavantes fixos, a gente tem só o Pedro Raul. Mas ele nem mudar o esquema ele mudou. Ele tentou falar assim, não, vou colocar esses jogadores aqui, porque, sei lá, são os que eu acho melhor, vou colocar pra jogar. Mas às vezes você tem que buscar. Pra quem teve tempo, infelizmente, né? A gente fala assim, infelizmente a gente teve esse tempo, né? Ele chegou no meio do campeonato, mas eu não vi uma evolução. E não é porque a gente ganhou hoje, né? Hoje deu muita coisa certa, mas também o time do Rio lá jogou mal. Mas ele precisa mostrar repertório. Mas o Corinthians é um time totalmente previsível. A gente precisa apresentar um futebol não diferente, mas formações, né? Algo novo. Tentar uma inovação, porque senão a gente vai enfrentar o time, sei lá, o time da 17ª rodada, sabe como a gente joga. Ele fala, quando for o Corinthians, nós vamos jogar dessa maneira, porque é isso. Então a gente, o Corinthians precisa apresentar algo novo. E eu digo isso não só em casa. Nós precisamos saber jogar principalmente fora de casa, buscar também soluções para jogar fora de casa. O Corinthians precisa saber jogar num 4-3-3, num 4-4-2, num 3-5-2, sei lá, num 4-1-4-1, senão vai ser complicado. Mesmo que com os jogadores que estejam em campo, não precisa usar 5 substituições. Cada um lá, a gente sabe que tem jogadores que são capazes de fazer mais de uma função. Mas e pra você, Gibson, os erros aí do Tonhão? Olha, Ana e o Dudu já falaram o suficiente, enfim, sobre os erros do Tonhão, mas pra mim o que pega mais é o time correr errado, por exemplo. Nessa partida, os jogadores corriam, só que o cara vai marcar a saída de bola do time adversário, fica lá 2-3 marcando a saída dele,
Logo atrás tem um buraco, ou seja, se o cara tem pra onde sair com a bola. Marcação de saída só funciona quando vem o bloco inteiro, tem a compactação do time, né? Se o time compacta, o cara pra sair dali já tem um passar pro jogador que tá marcado também, e aí a coisa se complica. Mas não, os caras estavam pressionando na frente, estavam pressionando sozinhos. Às vezes você vê o Yuri lá, correndo que nem um idiota, entre o goleiro e os dois zagueiros lá adversários, não tava nem perto dos caras. Ele tava só pra falar que ele tava ali marcando a saída de bola, mas ele não tinha feito prático nenhum. Ou seja, o time corria errado. Hoje, além da correria, além da compactação, os jogadores tinham posição. Jogo passado, você viu o Fagner lá na ponta esquerda no ataque pra pegar um cara e tomar um cartão. Porra, meu. O que tá fazendo na ponta esquerda, caralho? O cara é lateral direito. Que caralho é esse? Né? Então, assim, hoje você não viu ele cruzando o campo lá na esquerda. Quando cada um, quando se organiza, fala, ó, eu cuido desse setor, você cuida, e um protege o outro, e aí quando um sobe, todo mundo sobe junto, tem mais jogo. Agora é aguardar pra ver nas próximas partidas se a gente vai manter isso ou não. Enfim, acho que você falou do Yuri Alberto, acho que é um bom exemplo, né, do que a gente viu hoje, por exemplo. A diferença é que você tem atacantes que pressionam mais e melhor o adversário do que o Yuri Alberto, né? Hoje no primeiro gol foi o Mosquito que roubou a bola. O Mosquito que nem estava sendo usado, ele roubou a bola. O Mosquito sempre teve essa disposição. A gente pode falar do Mosquito um trolhado de coisa tecnicamente, enfim. A gente já descascou o Mosquito aqui várias vezes. Mas ele sempre tem entrega em campo, como o Romero também, que também estava sempre brigando, sempre lutando. E o Yuri Alberto, acho que o Yuri Alberto, ele... Desculpa se meter no seu... Mas acho que ele resume esse correr errado, né? Ele parece estar sempre correndo errado, sempre pro lado errado, sempre fazendo as coisas erradas, sempre, enfim. E eu acho que hoje a gente viu como essa mobilidade desses atacantes pode... Não sei se com o Pedro Henrique, enfim, espero que não tenha sido nada sério com ele, como é que seria? Mas com o Mosquito deu muito certo, com o Wesley também pressionando do outro lado, garoto, novo e tal. O Yuri é novo, é garoto, mas aparentemente não tá entendendo como é que é o esquema de pressionar ali a bola na saída. E eu acho que o meu erro que o Tonhão vem ainda comentando, que não cometeu agora contra o Fluminense, é esse recuo do Ranieri, que é um absurdo, né? Você tira o nosso melhor meio-campo pra mexer na defesa também. Então você vai mexer... Quando você coloca o Ranieri já jogou de zagueiro. Beleza, já jogou de zagueiro. Tem essa... De repente, no momento de jogo, pode ser interessante, sei lá o quê. Mas não é pra fazer isso toda a partida. Você mexer em dois lugares, em duas posições do time, pra recuar um... Aí você tira um zagueiro, recua o Ranieri, você tira o melhor e mantém o Fausto Vera em campo, que era um erro gigante, né? O Fausto Vera pra fazer o meio campo e você tira o nosso melhor meio campista ali. Pra mim, esse foi um dos principais erros do Tonhão. E eu acho que nessa partida a gente tem que falar também dessa coisa do Fagner, que o Gibson tocou aqui, que tava levando um monte de amarelo, leva um amarelo e tem que ser substituído no meio intervalo. Um jogador experiente desse não pode passar por isso, né, Ana? Não, imagina. Eu acho que o Fagner precisa aprender de que, ele não vai conseguir chegar na bola que nem ele chegava 4, 5 anos atrás. Então o estilo de marcação dele deve ser diferente. Se ele não vai conseguir apoiar tanto quanto ele apoiava, então que ele seja, que nos ajude atrás, que é a principal função de lateral, né? E que jogue outro jogador na frente dele, né? Agora, ficar nervoso, perder a cabeça com tudo, não dá mais para um jogador de 35 anos, né? Não dá. Mas e o Fagner, Dudu, que agora é capitão, quem sabe aí se ajeita, né? A gente torce, né? A gente sabe toda a história dele no clube. Hoje fez uma partida melhor, né? Mas como um todo, o Corinthians foi um time muito melhor. A gente só espera que ele tenha esse tipo de cabeça, porque conhecimento, jogar bola, a gente sabe que ele é capaz, né? Não é à toa que a gente vive falando que se bobear ainda é um dos melhores laterais direitos em atividade aqui no Brasil. E olha que se bobear não perde para os que são convocados ainda também. Mas ele precisa saber que ele já tá, que nem a Ana falou, com idade, ele tem que saber se posicionar melhor. Não adianta ele falar que tem o problema da estatura, tá? Mas ele é um bom lateral, ele sabe defender, ele sabe atacar. Mas aí eu concordo muito com a Ana, se tá complicado, cara, não precisa ir até a linha de fundo, faz uma parte mais defensiva, mas a gente torce pela recuperação dele, porque ele é um baita lateral, é um baita jogador. O Corinthians precisa ainda do Fagner, né? Pelo menos ele tem contrato até dezembro, então torcer para ele ficar bem, né? Voltar a fazer gol, né? Ótimas partidas, que nem a de hoje. Mas a gente precisa que ele tenha cabeça, que ele volte, né, que essa vitória tenha feito que não só o Corinthians, mas ele e alguns outros jogadores também voltem a engrenar. Comece agora de vez o brasileiro ganhando, né,
pontuando o que a gente está precisando. E você, Gibson, o Fagnão amarelão, como é que é isso? O Fagner é assunto aqui nosso faz semanas, né? Enfim, esse ano particularmente ele... E se ele tivesse escutado um pouco das suas falas aqui vai pro volume 8. Já teria um pouquinho. Pô, o cara é experiente, é malandro, não cai em provocação do adversário. O cara deu uma pancada, responde na bola, dá um rolinho no cara, sabe? Não vai quebrar o cara. Porque, assim, é jogo importante, a gente precisa do cara. E o cara tentava pra dar exemplo. O cara é um dos mais. Um dos mais veteranos do time, né? Se um cara desse não dá exemplo, quem que vai dar o exemplo? Mas hoje, enfim, braçadeira de capitão, ele botou ali a cabeça no lugar e foi mais tranquilo. Enfim, espero que o Fagner, a partir dessa partida de hoje que a gente viu, ponha a cabeça no lugar e dê exemplo para os mais novos. E como capitão, se ele continuar como capitão, que converse com os jogadores. Fala, explica, não pega a cabeça não. Eu já fiz isso e é bobagem. Enfim, ele pode falar por experiência própria. E fala pro filho dele também, que tá na base ali do Corinthians, parece o garoto promissor também, o Henrique Lemos. O Fagninho, o Fagner com a cabeça no lugar é um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Com a cabeça no lugar, ele é um grande jogador. Se ele colocar a cabeça no lugar agora em abril, no final do ano não tem discussão, vai renovar com o Fagner, não tem, né? Não é que tá cheio de lateral direito aí no mercado que, pô, vamos atrás de um, ou na base tem alguém espetacular na base aparecendo e tal, como a gente viu, sei lá, o Moscardo, o Bidon tá aparecendo agora, o Wesley, sei lá, a gente pode, em outras posições tá na lateral direita, a gente não tem, cara. Então, se chegar no final do ano e ele tiver com a cabeça no lugar, jogando o que jogou hoje, ele vai renovar com o Fagner e não tem motivo para não renovar. Agora, o Fagner levando amarelo todo jogo, correndo risco de ser expulso e tal, aí não tem jeito, aí realmente tem que não renovar. Mas com a cabeça no lugar, renova e a bola para frente. Enfim, agora o momento principal dessa partida, eu acho que o grande lamento, enfim, o que a gente sentiu mais foi a declaração do Cássio no final do jogo, né? Ele triste ali, sentindo a pressão claramente do momento, da derrota, das falhas que ele vem cometendo, da pressão da torcida. E a gente viu hoje o Carlos Miguel titular na partida hoje contra o Fluminense. Não foi tão exigido, acho que muita gente falou, se fosse o Cássio... o resultado talvez fosse o mesmo, o Corinthians não ganhou porque o Cássio ficou... Não, eu também concordo com isso. Mas eu acho que a presença do Cássio estava trazendo uma pressão para o time, estava trazendo uma pressão para o gol do Corinthians desnecessária, estava trazendo uma tensão desnecessária, estava se falando muito das falhas e dos erros dele, não das defesas, que é o que a gente mais conhece, o que é o que a gente mais aprecia. Não é à toa que ele está há tantos anos aí no gol do Corinthians. Foi triste ver a declaração dele, mas foi bonito ver também a torcida, como o Gibson bem lembrou ali, enaltecendo o Cássio. Mas hoje é o Carlos Miguel, Ana? Como é que é isso? Olha, eu vi a declaração do Cássio. Não sei se eu posso falar um pedido de socorro, mas um pedido de que eu preciso parar um pouco. Eu acho que ele mesmo, não com essas palavras, pediu a escalação do Carlos Miguel. Eu preciso sair um pouco de cena aqui. Eu acho que foi um pedido de, por favor, eu preciso sair do foco neste momento para eu voltar mais forte. Eu senti como isso e acho que foi tranquilo, assim, essa declaração dele, porque ele precisava falar. Porque senão vai começar a história de que o Antônio Oliveira tá desesperado, barrou o Cássio, barrou o Fagner, não quer mais contar com ele, não vai renovar. Não é nada disso. Ele precisa parar um tempo para se recuperar e depois ele vai voltar normalmente como sempre foi com a camisa do Corinthians. Eu senti dessa maneira, agora não sei se foi isso mesmo ou se eu que senti errado. Eu concordo exatamente com o que a Ana falou, assim, me soou como um basta, assim, ali bateu, sabe? O copinho transbordou. Foi triste ver a cena no pós-jogo, mas foi bom hoje ver ele ali com o pessoal em campo, sendo saudável pela torcida. Incentivando os garotos, aplaudindo várias vezes os garotos. Exatamente. Né, fazendo parte do time, mas sem tá com a nuvenzinha, sabe, assim, na cabeça. Espero que, enfim, ele esteja com a cabeça e o corpo em forma o mais rápido possível. E eu deixei o Dudu por último porque eu sei da enorme, gigantesca admiração do Dudu que tem pelo gigante Cássio. Assim, todos nós aqui temos, né? Acho que todo corintiano, enfim, tem isso. Mas eu sinto que o Dudu emana mais essa idolatria aí pelo Cássio.
E você, como é que você sentiu aí a declaração e a titularidade aí do Carlos Miguel? A declaração dele, eu achei até normal, eu concordo muito com o que a Ana falou, e nós até já tínhamos comentado isso ano passado, né? Já dava para sentir que ele estava sobrecarregado, porque nós estávamos jogando mal, mas a gente estava passando nos pênaltis por causa do Cássio, né? Então, eu acho que ele agiu de uma forma natural, do jeito que ele é. A gente nunca viu ele fazendo, né, nenhuma loucura, né, manchetes fora do Corinthians, enfim. O profissionalismo dele sempre foi 100% correto, né, com o Corinthians. Então eu vi que ele estava precisando desse descanso. Eu concordo muito com a Ana. Mas eu acredito também que se tivesse dado um pouco desse descanso que a gente fala tanto no Paulista, talvez hoje ele estivesse com a cabeça um pouco mais tranquila e mesmo com uma outra falha ele estaria, né? Porque eu acho que é muito difícil a gente falar aqui do Antônio Oliveira, porque se deixar a gente sabe que se existe uma posição fominha no futebol é o goleiro. Ele vai querer jogar todas, ele estando bem, ele estando mal, ele estando com o dedo quebrado, ele estando com infiltrado, vai jogar sempre. Mas eu achei muito bacana isso dele, acho que só demonstra mais a capacidade dele. Mas eu sinto que ele estava precisando muito disso que a Ana falou, porque eu acredito que quando ele voltar, ele vai voltar mais gigante ainda, né? Eu sou fã dele, mas eu espero que o gigante volte ainda mais gigante, porque, volto a falar, assim como a gente tá precisando do Fagner bem, a gente precisa do Cássio bem, de todo mundo bem. Descansa, gigante, que vai voltar enorme ainda. Boas palavras aí pro gigante, espero que seja assim mesmo enfim, e que seja tranquila o tempo que ele ficar no banco, que seja tranquilo também pro Carlos Miguel. Sabe, o que foi falado depois dessa partida, o Corinthians fez uma partida ruim e tal, enfim, mereceu perder, mas o que foi falado de quarta-feira até hoje, assim, é impressionante, assim, a gente vê os comentaristas, o pior Corinthians dos últimos anos, e sei lá o que. Os caras não viram o time em 2007, sabe? E aí já começam a falar em nome de treinador, aí começam as especulações mais estapafúrdias possível, procurando um clique, procurando, enfim, de repente o patrocinador que chegou há pouco tempo, não, vai tirar o patrocínio, e ninguém falou nada, os caras estão tendo números espetaculares, todo mundo mostra isso, e não vão tirar pela fase do clube. Cara, é impressionante como que o Corinthians perde, parece que é um furacão gigantesco e tudo que estava sendo feito de certo e de errado é jogado na mesma panela e mistura, enfim. Como eu falei, eu acho que o Corinthians, essa partida de quarta-feira foi terrível, mas eu acho que o trabalho vinha sendo feito. Claro, os erros que a gente falou aqui, todos do Tonhão, acho que levaram a essa partida muito fraca, né? E eu espero que corrija agora com essa partida boa que o Corinthians fez no Brasileiro contra o Fluminense nessa tarde de domingo, né? Bom, meus amigos, e nessa semana temos duas partidas aí, a primeira pela Copa do Brasil na quarta-feira e depois no sábado, né, pelo Brasileirão contra o Fortaleza em casa. A primeira fora de casa, né, contra o América de Natal, quarta-feira, 8 da noite. Pela Copa do Brasil, o América está na Série D. O Corinthians não joga contra o América de Natal desde 2008, quando o Corinthians estava na Série B, né? A última partida, o Corinthians perdeu do América de Natal fora de casa. Foi um jogo, o Corinthians já tinha sido campeão, já tinha sido campeão da Série B e tudo mais, e o América lutava para não cair para a Série C naquela época. Hoje o time está na Série D, né? Em 2008 estava na série B lutando para não cair. E a escalação do Corinthians, eu fui procurar essa escalação de 2008, o Corinthians tinha Rafael no gol. Quem é esse Rafael? Sei lá quem é esse Rafael. Lateral direito era o terceiro dele. Goleiro. Então, era o terceiro goleiro na época. Era o Felipe, Júlio César, depois o Rafael. Mas que história, enfim. O cara nunca mais jogou. Denis na lateral direita, foi substituído por um tal de Marcel. Alves e Diego na zaga. Quem são, não sei, nunca. Almeida na lateral esquerda. Aí começa a ter uns caras que a gente vê. Newton no meio campo, o volante e tal. Depois teve uma carreira interessante jogando pelo time do Perdigão, enfim. Que ninguém sabe porque contrataram esse cara. Diogo, quem é Diogo no meio? Foi substituído pelo Rafinha. Que Rafinha? Não sei que Rafinha. Eduardo Ramos também, tô jogando. Ramos. Eduardo Ramos. Aí o Tacílio Neto eu lembro um pouco. E o Bebeto na frente. Que Bebeto? Não é o Bebeto lá, que Bebeto? Não sei quem era. Substituído mais tarde por um tal de Careca, que também, enfim. O Corinthians perdeu
porque já estava campeão, enfim, não valia nada esse jogo, e pro América valia muita coisa aquele jogo contra o Coringão. Mas o Dudu deve saber mais histórias aí desse confronto do nosso adversário, né, Dudu? Apesar de a gente, da última partida ter sido em 2008, que nem se falou, eles não se enfrentaram tanto, né? Foram 10 partidas disputadas o Corinthians, entre Corinthians e América, com 7 vitórias do Corinthians, 2 empates e somente essa vitória do América. E Corinthians e América que já se enfrentaram uma vez na Copa do Brasil, né? Foi em 1992. O primeiro jogo foi aqui, 3-0, o jogo de volta foi lá em Natal, 3-0 para o Corinthians também. Mas ele é um time fundado em 14 de julho de 1915, né? Uma agremiação sediada na própria cidade de Natal, fundada por grupos de jovens estudantes, comerciários e funcionários públicos, né? Dos clubes potiguares, ele é o que mais representou o estado em competições como a Série A do Brasileiro, a Série B e a própria Copa do Brasil. Ele tem os principais títulos dele, são a Copa do Nordeste em 98, né? E teve o campeonato da Série D de 2022. Mas ano passado eles caíram de volta para a Série D, mas eles ganharam. São os principais títulos do Mecão, como ele é conhecido, né? Eles vão jogar na Arena das Dunas, que nem o Gibson falou, né? Pra gente completar a figurinha. Mas é a Arena América, o estádio deles, com capacidade para 5 mil pessoas. Então, obviamente, eles vão levar a partida levaram para a Arena das Dunas pela capacidade, né? Faz muito tempo que o Corinthians não joga com o América, que nem a gente falou, mas é um adversário que vai jogar fechado contra o Corinthians, mas o Corinthians precisa aproveitar, até com o embalo da vitória de hoje, para fazer uma boa partida e que o Corinthians possa sair com a vitória, se bobear, fazer um bom placar para a gente sofrer menos no jogo de volta. Cara, esse jogo aí, pelo amor de Deus, tem que ganhar, né? Ganhar bem. O time da 4ª divisão não dá pra vacilar. Chega de vexames, né? Já demos a nossa cota esse ano. Sem querer desmerecer o time adversário, mas sabe? Pô, olha a folha de pagamento, olha tudo, cara. O mínimo de vergonha na cara é fazer esse placar e bora voltar mais tranquilo, né? Chega de vexame, Ana? Ah, com certeza, né? Já que é América de Natal, eu tô esperando um presente aí de Papai Noel, né? E que a gente possa ganhar, mas tem que jogar o time que jogou hoje com a mesma intensidade que jogou hoje. E pelo brasileiro, então, vamos enfrentar no sábado, né, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, o Fortaleza. No ano passado, a gente jogou 4 vezes com eles, porque a gente jogou pelo brasileiro e pela Sul-Americana, e não ganhamos nenhuma vez deles, né? Então, esse ano a gente precisa mudar esse panorama. E foram 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas para eles o ano passado. Os empates na Neoquímica Arena, né? Os 2 empates foram em 1-1, e que isso mude agora nesse sábado, né, Ana? Eu espero que sim. O Fortaleza no Campeonato Brasileiro vem tendo uma campanha regular, né? Teve uma excelente vitória aí pela Sul-Americana, né? Mas no Brasileiro mesmo não vem tido excelentes resultados, tá aí mais ou menos. Então eu acho que é na hora, essa semana, da gente afirmar o bom futebol que foi visto hoje. É nesse momento que a gente consegue fazer 2 vitórias. Porque se a gente jogar marcando alto em cima do Fortaleza, vai dar pra sair do mesmo jeito. Olha, eu tenho que dizer que eu não tô esperando essa moleza toda não contra o Fortaleza. No atual momento eles estão empatando, estão indo pra 5 pontos, estão na nossa frente, mas com uma rodada a menos. Eu tava dando uma olhada na tabela geral aqui, tanto do Brasileiro, quanto da Sul-Americana, quanto da Copa do Brasil. Essa vai ser a nossa última semana mais light do mês de maio. Vão ser pelo menos 3 semanas e meia só de pancadaria. Porque Copa do Brasil e Sul-Americana é tudo jogo pesado. E no Brasileiro a gente vai pegar uma sequência aí que não é fácil, né? Logo depois do Fortaleza, que tá com um jogo a menos e tá na nossa frente, a gente vai pegar Flamengo, Botafogo também na sequência, que é o líder do campeonato agora. Vai ser tiro, porrada e bomba, né? Como diria aquele jornal do Rio de Janeiro lá, né? Então, esse mês aqui promete fortes emoções. É bom fazer o resultado essa semana, enfim, já botar um pouquinho mais a cabecinha pra fora d'água, ganhar mais 3 pontinhos, chegar a 7 pontos, ficar mais na frente da tabela ali, enfim. Eu acho que vai ser um jogo extremamente difícil contra o Fortaleza, né? A gente já vem falando. É um time muito bem estruturado, organizado, dentro e fora de campo. E a gente precisa ganhar. A gente precisa, não dá pra você fazer 4 jogos contra o Fortaleza e ir pro 5º sem ter uma vitória, né? Eu concordo com o Gibson, não vai ser vida fácil, mas a gente precisa dessa vitória. E vamos falar das brabas, Ana. As brabas que jogaram hoje
e passearam, né? Passearam lá na Fazendinha em cima também do Fluminense. Hoje de manhã foi um jogo mais tranquilo, né? Apesar do horário ter sido bem ruim, né? Não se esperava um calor desse no final de abril, começo de maio, mas veio, né? Então, um jogo de novo às 11 horas da manhã, que já começou com confusão, porque aí que a empresa responsável por ler os ingressos não estava presente. Então, quando todo mundo entrou, já estava 1-0 para o Corinthians, né? Essas coisas que acontecem no futebol feminino e que não devem acontecer, né, em nenhum tipo de futebol. Mas o Corinthians é muito superior ao Fluminense, logo se impôs. No primeiro tempo já estava 4-0, né? 2 gols da Érica, um da Duda e um da Jennifer. No segundo tempo mais administrou e fez o 5º gol lá no finalzinho, então foi 5-0 para o Corinthians. O Corinthians, que é o líder do campeonato, invicto, né? Só tem ele e a Ferroviária invicto atualmente, né? Que é a vice-líder. O Corinthians tem 19 pontos, a Ferroviária 15, né? Então nós estamos 4 pontos na frente do segundo colocado, 8 pontos na frente do 8º que vai classificar, né? Porque o Campeonato Brasileiro Feminino é diferente, classificam os 8 primeiros. E o Corinthians volta a jogar dia 1º de maio também, às 4h30 da tarde, fora contra o Atlético Mineiro. Olha a campanha. 7 jogos, de 21 pontos possíveis, elas têm 19. The End. Ganharam todos e empataram 1. As brabas são brabas, como diz o apelido, né? É autoexplicativo. O elenco é do ano passado, é o mesmo desse ano, mudou a comissão técnica, mas o futebol continua o mesmo, né? O masculino podia se espelhar no feminino. Então vamos encerrando esta live, este podcast 386. Mas não sei antes, o Gibson lembrar as nossas redes sociais. Boa, vamos lá. Estamos ao vivo aqui no YouTube e no Twitter. Temos também o Facebook, o Instagram, SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer, Telegram e TikTok. Todos eles irem mandar continuar com TH, só no Twitter querem mandar timão. É isso aí, meus amigos. Na semana que vem estaremos de volta. Dudu, que horas? Domingo às 7 da noite, horário tradicional. Acerte o seu aí para domingo às 7 da noite. Espero que o Tonhão cometa menos erros, né, Ana? Vamos esperar aí. Ele já sabe o caminho das pedras, agora vamos ver que ele vai seguir, se ele vai tropeçar ou se ele vai seguir. Boa, Ana. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Espero todos vocês de volta na semana que vem, domingão, 7 da noite. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Corinthians!